Boa tarde, está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Paulo Pereira e André Barreto, por motivos de força maior. Hoje não podemos contar com Cristina Pedra. Vamos iniciar com temas que estão naturalmente a dominar a atualidade e vamos desde já começar pela inflação, que está em crescimento galopante em todos os setores de atividade, variando de acordo com a oferta e a procura e a dependência externa. A variação na região autónoma da Madeira está a oscilar naturalmente, também como nos outros centros de produção e consumo, está a variar de acordo com os produtos de consumo, e a questão que se põe é como aliviar a pressão inflacionista. É um dos temas desafiantes do momento. O nosso comentador Paulo Pereira vai começar por abordar esta matéria. É possível, Paulo, atenuar a inflação? No longo prazo é uma notícia, que no curto prazo não, e a pior notícia é compagar os do costume, que são sempre as classes mais frágeis e mais pobres. É curioso, ontem, aí após muitos anos de eternos alertas que o Nacional Económico alertava que as políticas monetárias expansivas, estamos a falar de imprimir dinheiro para financiar gastos governamentais na Europa, as constantes bazucas que a Europa tem sido alvo para sustentar os países gastadores do Sul, levavam mais cedo ou mais tarde, o vestido estava acesa, a bomba ia explodir. Só como nunca explodia, era sinal que a teoria económica estava errada e esta vez era diferente. A história está sempre feita, desta vez é diferente. E acaba sempre igual e rebentou. Curiosamente, o professor Centeno, agora governo do Banco de Portugal, que louvava o facto dos mercados emprestarem taxas de juros negativas a Portugal, que era mentira, porque quem emprestava as taxas de juros negativas era o BCE, que imprimia dinheiro novo para dar a taxa de juros negativa a Portugal, ninguém no seu perfeito juízo poupa dinheiro para pagar juros a Portugal, mas era uma retórica que passou a ser comum nos últimos anos. Ontem veio alertar que uma das soluções para atenuar o impacto da inflação em Portugal e na Europa passa por alargar o prazo de execução do PRR. Vamos relembrar que o PRR é uma terceira ou quarta bazuca, esta com a desculpa dos confinamentos causados pelos políticos do Covid, que é dinheiro novo que ia ser impresso pelo BCE para gastar rapidamente em cima da economia. 2026, 27. O que vem apenas confirmar que quando as pessoas põem a mão na consciência, percebem que o que acontece é que a causa da inflação, verdadeiramente, a inflação de preços vem da inflação da massa monetária, que criar dinheiro novo quando não há correspondência na economia, que acontece há décadas. Então, Ou seja, a ideia dele é reduzir o consumo. Os Estados, os PRRs são para os Estados, é assumir que os governos, com o dinheiro que criam para si, e que chega primeiro à economia para si, criando uma procura artificial sobre os mesmos bens e serviços, tem que ser refriada, porque o PRR ainda não chegou, podemos falar de casos específicos agora chegar a Madeira, o PRR na prática ainda não chegou, nem o Portugal 2030, que é dinheiro que vem de fora, para a mesma economia, e os preços já estão completamente descontrolados. Quando chegar o PRR, bom exemplo, quando você quiser fazer obras em casa e o seu empreiteiro tiver que fazer obras, dizer, pá, eu vou deslocar os meus trabalhadores, o meu material, o meu ferro, os meus produtos para a obra, para o túnel, para o lado de nenhum, ou para a ponte, para sítio algum, vai ficar mais caro. E é isso que a única solução que se tem neste momento, que temos levado aqui temos trazido cá, é os governos são os causadores da inflação, pois podem culpar. A inflação tem uma coisa curiosa. Os sucessos na vida têm sempre muitos pais. A inflação, coitada, é órfã. Nunca é culpa de ninguém. Sim. Mas o que tem um culpado, claro, economicamente, que são os governos e os bancos centrais. Os bancos centrais preferenciam os governos a mando dos governos. A solução passa, de médio prazo, em apertar o cinto. E apertar o cinto é menos. É o Estado diminuir a sua presença na economia, libertando mais recursos dos privados para que a produção cresça e aí o dinheiro existente seja gasto em bens e serviços que realmente existem em quantidade crescente. Não é isso que vai acontecer, porque nós vamos criar exceções. Esta conversa do professor Centeno ontem... Ele tem razão. Ele tem razão. Agora, mas ele estava errado antes, agora está a apertar a coisa, temos que ir para a realidade que começa a se impor. Só que o que vai acontecer, este caminho não vai ser feito, não vai ser seguido, porque vamos começar a levantar o dedo. Mas eu sou uma exceção.
Eu sou uma exceção, isto é uma vergonha. Então eu sou uma região ultraperiférica, eu sofri no turismo, mais que os outros, eu já sofro uma série de questões excepcionais. Tenho 600 anos de exploração colonial, vão cortar a mim. Eu concordo que se corte no PRR nos outros, para completar a inflação. Eu sou pequenino, isto não vai custar a ninguém. Isto vezes todos os agentes nacionais e europeus, vai ser uma questão complicada. Portanto, Mário Centeno, que esta semana revelou que o Banco de Portugal tem a 14ª maior reserva de ouro do mundo e a 6ª maior da Europa Ocidental. Portugal sempre teve tradição de ter muita reserva de ouro. Veio defender o alargamento dos prazos do PRR. É uma surpresa, Mário Centeno, avançar com isto? Não, mas significa apenas que a realidade está a chegar à porta. A questão do ser transitório, do ser temporário, e agora temos uma desculpa. Mas faz parte do papel do Banco de Portugal, esses alertas? Eu acho que o Banco de Portugal, já disse, devia formar as populações para que isto não fosse necessário perceber. Que o problema da moeda não ser física, não ser de ouro ou de prata como era antigamente, é que as pessoas não percebem que há um excesso de moeda que se diz que é de ouro e que afinal é de chumbo. Ou seja, não vale nada. E a inflação quer dizer eu quando estou a vender um produto, antes vendia por uma moeda de ouro. Isso. Agora aparecemos com 20 moedas de chumbo pintadas de amarelo, tens que mudar 40, e a inflação é exatamente isso. André Barreto, sobre esta matéria, também pensou um bocadinho? Um bocadinho, mas tenho que confessar-lhe que também tenho tema que me esqueci de avisar antes. Em relação a esta questão da inflação, 2 notas breves, até porque mantenho a minha perspectiva já aqui referida em programas anteriores. Hoje sou o Paulo, porque ele diz muita coisa muito acertada a este respeito e vale a pena ouvi-lo com particular atenção. Não só em relação a isto, mas em especial em relação a isto. O problema principal desta questão da inflação tem efetivamente a ver com o fim que nós damos ao dinheiro. Ao dinheiro é uma percentagem significativa do dinheiro que nós vamos imprimindo a rodos. Contrariamente àquilo que nos é vendido constantemente, a maior parte dos investimentos públicos, que é para onde vai o dinheiro, não tem racional económico e, portanto, não tem o tal fator distributivo ou multiplicativo com que se julga, e isto explica bastante bem a situação em que vivemos, e efetivamente esta última bazuca é um bom exemplo disso mesmo. Onde é que eu discordo aqui da apreciação que foi feita? Eu não acho nada que o Mário Centeno tenha razão, porque a conclusão que deve tirar-se não é vamos alargar o prazo para nós gastarmos o dinheiro da bazuca. Vamos alterar o fim. Alargar e alterar. Não alargar nada. Vamos dar a quem realmente está prejudicado devido à crise que se gerou. Como é evidente. Porque a mim, eu mantenho, não compreendo como é que a bazuca, que é, melhor, plano de recuperação e resiliência, como é que um plano de recuperação e resiliência serve um plano de para digitalizar o Estado e para fazer pontes, estradas e rotundas. Isto, e eu não saio disto. Porque quem fechou, que eu saiba, foram as empresas de alguns setores. E, portanto, quem tem que recuperar e para conseguir resistir são as empresas, não é o Estado. Portanto, há aqui uma questão em termos do cidadão comum. O que fazer perante a inflação? Pode ter algum comportamento individual de defesa da inflação? Pode. É duro. É duro, não há milagres. A solução é apertar o cinto. Isto é duro e temos que, enquanto sociedade, as sociedades historicamente têm que se virar para uma situação que se chama voluntarismo e apoio às pessoas que vão precisar e que já estão a precisar. Isto não passa por criar associações políticas, por nome que lhe derem, amando e seguindo as agendas políticas. As igrejas antigamente faziam muito isso, e as associações de comerciantes faziam muito isso antigamente. A Madeira era um exemplo claro disso, tinha muito disso. O Estado chamou a si essa missão
e não cumpre. Portanto, se queremos, o que vai acontecer é impossível e não vai acontecer, e nunca acontece, nem é desejável que eu fosse, mas não vai acontecer mesmo, os aumentos reais de salários. Ou seja, as pessoas vão estar a perder poder de compra. Significa vão comprar todos os meses, ou todos os anos. Haveria margem para o Estado ou as empresas aumentarem os salários para fazer face à inflação? O Estado não, de certeza. As empresas dependem da realidade de cada uma e vamos ver, há uma coisa que está a acontecer, por isso vamos abordar. Já vamos falar nisso daqui a pouco. Que é a questão, nós estamos, a questão que o André referiu, o dinheiro que é novo, eu sempre simpatizo que é bem aplicado, e o dinheiro novo apenas vai incendiar uma coisa que na Madeira, neste caso uma série de coisas específicas da Madeira, está a arder. E então vamos deitar gasolina. Por exemplo? Não, há falta de mão de obra, fruto de uma coisa específica. Falta de mão de obra e falta de matérias-primas. E o hospital ainda não começou a obra. E os privados vão ter que fazer a construção, chuvas, digamos. E nós estamos aqui num momento em que difícil, nós não sabemos qual é o comportamento da maior parte das PMEs da Madeira, são frágeis. Ainda estão a lamber feridos e vão começar a pagar a dívida Covid a partir do segundo semestre deste ano. Que margem têm, que é o que fica para fazer os aumentos? Obviamente que os ricos que paguem a crise, o problema é que nem os empresários são ricos, a maior parte deles, e dois, se pagarem, ficam sem capacidade para ter as coisas abertas de futuro, para continuar. Depois, então o poder de compra, em vez de se perder aos 10% por ano, passa perto de 100% por ano. E é um problema que nós Portanto, temos. O que o cidadão poderá fazer é resistir um pouco ao consumo. Sim, por quem pode, mas é difícil dizer isto a quem já está no, como os ingleses chamam, no ends meet, não é? Já não sabe. André Barreto, também tinha um tema da sua autoria para nós abordarmos, sua sugestão? Sim, embora não seja da minha autoria, eu trago uma frase que foi dita pelo Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, que refere numa conferência em que participou recentemente que o turismo não é um dado adquirido, continuamos a precisar de recursos. Foi uma intervenção muito feliz, descontada aquela necessidade, que até pode ser compreensível, de mostrar serviço, sendo que no caso até tem algum serviço para mostrar. Isto dito de outra forma podia ser qualquer coisa do género. Cuidado com este crescimento repentino, acentuado e sem organização, ou recursos suficientes para poder proporcionar experiências agradáveis às pessoas que nos estão a visitar. Quando alguns, onde eu me incluo neste caso, confesso que sem qualquer imodéstia, até no grupo daqueles que mais falam sobre o tema, pulgam pela necessidade de uma estratégia para o setor do turismo, é disto que nós estamos a falar. Infelizmente, note-se para o boneco. Quando nós dizemos analise-se a capacidade de carga das cidades para se perceber o que elas aguentam em termos de pressão turística, até em relação ao bem-estar dos cidadãos. Não estabeleçam tetos máximos de camas, antes calculem tetos máximos de crescimento anual de camas, o que desde logo teria evitado certas situações que aconteceram, altamente penalizadoras para quem está no mercado e se rege por regras que não se aplicam a todos. Preparem no tempo mau, o tempo bom, que naturalmente vai surgir mais para a frente, mais cedo ou mais tarde. Pensem em termos de formação no que podem vir a ser as necessidades em conformidade com a estratégia implementada. Nós quando dizemos isto tudo, nós estamos a criticar, nem a dizer mal, como permanentemente quem nos ouve entende e depois destrata numa atitude que tem muito de defensivo, porque a realidade mostra que não faz aquilo que se entende que devia fazer. Nós estamos, quem fala, em primeiro lugar, a lutar por aquilo que é nosso e que é de todos, o nosso território e um setor do qual muitos de nós vivemos, que tem que ser pensado convenientemente e de forma estratégica. Estamos, portanto, a tentar evitar aquilo que se pode adjetivar de romanização do destino. Hoje, fazer uma levada num percurso mais conhecido, ir ao Pico do Argueiro, ver o nascer do sol, atracar num barco debaixo do Cabo Girão, ver o Funchal do Mar na zona do Lido, passear a pé pela Estrada Monumental ou ir ao mercado num dia de cruzeiros, deixou de ser uma experiência única e inesquecível. Passou, em alguns casos, a uma experiência até geradora de reclamações. Não podemos, portanto, dar o turismo por adquirido. Continuamos a precisar de recursos. Que recursos?
já lá vou. Mesmo em termos de promoção, mas não só. Continuamos, sobretudo, a precisar de organização, que infelizmente não temos nenhuma. Deixemos, portanto, de andar a perder tempo a concentrar esforços em pôr as pessoas a votar no melhor destino de sei lá do quê, e ponham-se essas pessoas a trabalhar, cada um no seu sítio, a organizar o seu trabalho. Tão bem melhor seria para todos conseguíssemos fazer isto. Respondendo à sua questão, que recursos? Recursos a vários níveis. Nós temos falta de recursos humanos. Nós temos falta de recursos financeiros, mesmo em termos de promoção, apesar de hoje o dinheiro que temos alocado ser consideravelmente superior àquilo que existia há 10 anos atrás. Nós temos falta de recursos a variadíssimos níveis, até em termos de legislação, em alguns aspectos. Se eu sinto falta desses recursos, porque nós não podemos trabalhar com base nas tais regras que depois têm exceções. Nós temos que ter isto por exemplo, um dos recursos mais complicados que estamos a atravessar são os recursos laborais. Falta de recursos humanos para, neste caso, o turismo, que implica recursos humanos formados. Porquê é que temos falta desses recursos, na sua opinião? Porque, para quem como eu, em 2015, 2016, 2017 e 2018, andou a dizer cuidado com o que vocês estão a deixar fazer, em termos de crescimento do número de camas, porque não vai haver gente suficiente para trabalhar no setor. Não é agora, 2022. Não, mas o crescimento do número de camas era errado ou a falta de formação adequada? As duas coisas, repare. É errado deixar crescer um destino num ano 20%, até 10%, porque o destino não comporta um crescimento deste nível. Tal como é errado não se pensar em termos de formação para as necessidades em relação àquilo que nós estamos a deixar fazer. Formação que já não é aquela que em tempos existia na Madeira. Mas também há outra questão. Como a escola hoteleira pujante e por aí adiante. Mas também era pujante porque tínhamos muito menos camas. Portanto, era suficiente. Foi adequada? Não. Sequer alguém pensou nisso? Não. E a atratividade salarial para quem termina o estudo secundário e vai optar por uma profissão, que não opta pela hotelaria? Não opta pela hotelaria, não é porque a hotelaria paga mal. É porque a carga fiscal é obscena. E repare. Mas isso são todos. Não. É para toda Desculpe, a área laboral. Temos aqui um setor que é altamente concorrencial enquanto servidor de recursos humanos, que é a construção civil, que paga por fora. Ou a restauração de rua, que paga por fora. Porquê? Porque a carga fiscal é tão alta que estas empresas, podendo, fogem. E, portanto, esta é uma questão que eu lamento, eventualmente, posso estar a ser excessivamente franco. Acho que deve ser. Mas acho que é isso que me pedem também, não é? Como é a sua personalidade. O problema é este. O problema é... O outro dia falava com um amigo que tem um restaurante, a quem eu disse, a culpa é tua também. A culpa disto, da questão dos recursos humanos, também é tua. Eu dizia, mas o que é que tu queres? Pá? A única forma que eu tenho de dar a volta a isto é das pessoas chegam ao pé de mim e dizem, eu quero isto oficial e quero isto por fora. E atenção, há uns que dizem, eu só quero por fora. E os hotéis não fazem isso também. Os hotéis não têm receita por fora, não podem ter despesa por fora. E os restaurantes também estão obrigados, têm lá as caixas informatizadas. É uma questão, se me permite, André, eu vou usar uma frase que aprendi e penso que ele vai importado. Há falta de fiscalização. Devo citar, não. O engenheiro David Caldeira uma vez ensinou-me há muitos anos, numa reunião que tive com ele, em que o patrão de uma empresa grande prefere pagar 22% ao Estado do que perder 100% do dinheiro para o empregado. O que é que isto quer dizer? As empresas muito grandes, o patrão não está na caixa, é impossível. Um hotel, uma empresa muito grande. Então, se faz uma fatura, tem que estar faturado, senão o dinheiro desaparece. Porque senão você cria o ato do empregado dizer, não vendi, você não estava aqui para ver. A coisa não aconteceu. No restaurante,
pequeno, por exemplo, é o grande vantagem. Por isso você vê os donos dos restaurantes agarrados à caixa, sempre, é uma forma de controlar. Eu àquele posso não fazer fatura. É para sobreviver, que o problema também vem de rir. O Estado gasta muito e gasta mal. Então tem que ir buscar via empréstimos. A consequência disto tudo, quando se quer um Estado que diz que vai a tudo e acaba por ir a nada, mas fica com montes de custos. Todos estes custos que nós aumentamos nos últimos 2 anos, aqui na estrutura fixa do Governo Regional, vieram para ficar. E vai ter que ser pago o quê? Com impostos. E os impostos então permitem que andamos a culpar as empresas de não pagarem suficientemente impostos. Mas se elas pagarem suficientemente impostos, elas não existem. E ao não existirem, vamos ter a agravar o problema de escassez de pessoal que nós temos. Ninguém ligou ao facto que a população está a envelhecer na Europa, mas na Madeira, aceleradamente. Nós não temos produtividade, a malta está toda a emigrar. Um problema até nas farmácias. Os farmacêuticos, 2, 3 anos depois de estarem a trabalhar, de os seus cursos de farmácia, vão ao balcão, põem-se a andar para o estrangeiro, está a acontecer isto. Nós estamos a perder a atratividade, já perdemos toda. Eu lembro lá no início da guerra da Ucrânia, fui a um programa na televisão em que já estava a dividir os despojos de guerra. O que é que íamos fazer com tantos refugiados que iam salvar aqui a questão da falta de mão de obra. Eu na altura alertei que isto, se não é atrativo para os de cá, para um ucraniano que sabe falar inglês, que teve formação e vontade de trabalhar, há muito para ele. Não surpreendentemente, ontem a senhora secretária dos Assuntos Sociais diz que esta semana estancou e só chegaram 3 e já tinham chegado a 0, que isto não serve para os nossos. Para quem está instalado, está bom. O clima é bom e é seguro. Vamos a um contraste. Deixa-me só acrescentar Sim. aqui uma outra coisa que eu acho que é, e corrijo-me, Paulo, se eu estiver a dizer um disparate. Nós, quando vamos ao cabeleireiro, pedimos fatura, ela depois entra no nosso IRS para abate. Restauração, idem aspas, hotelaria também. E a construção civil? Tem graça, não tem? Silêncio. Tem graça, não tem? A construção civil é uma das áreas que o Sr. Presidente do Governo Regional, há 3 semanas, dizia-se muito satisfeito. O Presidente do Governo revelava muita satisfação com o desempenho da economia da Madeira, particularmente em 4 áreas: turismo, construção, imobiliário e digital. E o panorama é tão positivo que esta semana o Indicador Regional da Atividade Económica revelava que a economia cresce há 11 meses e acelera há 2 meses, revelando que existe mais atividade económica, mais procura externa, mais mercado de trabalho, mais consumo privado, mais investimento. Outra notícia positiva, que surgiu também aqui através do diário esta semana, é que a evolução futura do rating da região foi revista em alta, ou seja, a situação financeira e a qualidade do crédito da Madeira passou de estável para positiva. Parece que, Paulo Pereira, vivemos em 2 mundos. A economia está a crescer, o Presidente do Governo está satisfeito e a taxa de pobreza é elevadíssima. Portanto, vamos a tentar por gavetas e não sendo muito complicado. Crescemos há 11 meses que a taxa é baixa. A base de partida é baixa. Nós paramos a economia, uma economia onde o setor do turismo tem depois, vamos arredondar para 25%, que é comum. Porque descemos no Covid. Exatamente. A base, larga-se uma bomba, agora a Ucrânia vai crescer, quando a guerra parar, a 30%, 40%, 50% ao ano. Passou para reconstruir Mariupol. O que é? A base é rebenta-se e qualquer cabana é PIB. Ok? Tudo bem. Este indicador, que é uma boa ferramenta que se criou aqui na Madeira, uma vez que é impossível, ninguém sabe bem porquê, que o PIB só chega com 3 anos de atraso, com toda a gente mede o PIB ao mês, mas na Madeira é 3 em 3 anos, mas essa é a ferramenta do indicador da atividade económica, é um bom indicador. Uma ferramenta importante é o consumo de eletricidade, é uma parcela importante. Estava tudo desligado antes, quando se começa a ligar a eletricidade, esse indicador, que é uma boa paramétrica, é uma boa métrica. O hotel do André, por exemplo, não gastou eletricidade em abril nem em maio de 2020, mas vou agora gastar. Portanto, esse indicador apanha isso. Bem. Depois tem o que também contribui muito a ilusão monetária, que é o efeito da inflação nos preços das coisas. Ou seja, a mesma refeição que era vendida o ano passado, está na vendida 10% ou 15% ou 20% mais cara. Isso está um crescimento espetacular. Não, PIB em nível real é a mesma refeição. Gerou-se uma refeição, está a ser vendida mais cara, não valor acrescentado, que é a questão da inflação. Depois a questão do emprego, óbvio com a recuperação, há menos gente disponível no mercado, com as imigrações,
constantes, as pessoas começam sempre a sair, e a retoma de a construção civil, que não parou, e foi reforçada com a questão do boom do mercado imobiliário, simultaneamente com a recuperação do turismo, por uma série de fatores que precisamos abordar, que a Madeira está-se a conseguir, Portugal e a Madeira, como disse o seu Presidente da República, referia esta semana, Portugal é um vencedor líquido económico da guerra da Ucrânia. Portanto, porque temos a vir mais turistas, também temos a beneficiar um pedaço disso. Da deslocação do turismo. Significa, com menos gente, claro que tem que haver menos desempregados. Já, felizmente, agora a questão dos rendimentos reais dessa gente é outra coisa. Relativamente ao rating, o rating é uma medida do credor dizer este fulano consegue-me pagar. Exato. Mal, médio. Isso significa que a Madeira está melhor? Significa que eles reconhecem que a Madeira tem capacidade, em caso de ficar à rasca... Melhorou a capacidade. Melhorou a capacidade de distribuir dinheiro aos seus cidadãos. O dinheiro da região vem da capacidade que os seus cidadãos têm de pagar impostos. E que o governo paga as suas contas. O dinheiro do governo é o nosso governo. É reconhecida como a malta passou de 16 de IVA para 22, primeiro de 12 para 14, depois para 16, depois para 22. Os escalões de IRS foram mexidos ali bem esmanhosamente, um pedacinho, e o IRC baixou no ano em que não houve lucro das empresas. A malta na miga, o PAEF veio para ficar em termos... Não, a malta tem estado ameaçada. Sim, mas não tem acontecido nada e não há, na rua ninguém joga pela janela, ninguém vai para a guilhotina. O governo diz que a Madeira vai à falência e a malta deixa de mear. Bom, e o que acontece é, o credor percebe que se for preciso o IVA para 30, como diria o presidente do BPI, Fernando Henrique, o antigo presidente, aguenta. Não. Portanto, esta melhoria do rating significa que a região tem melhor capacidade de endividamento ou de pagamento. Porque a carga fiscal está a aumentar. É isso? A carga fiscal está a aumentar. As receitas fiscais estão a aumentar. E há capacidade para continuar a cobrar à força. E já comprovada, porque a dívida da Madeira está a níveis significativamente superiores ao que estava há 3 anos atrás. Paulo Pereira, uma pergunta muito direta. Os governos ganham com a inflação? Ganham. Porque o país Portanto, estão satisfeitos com a inflação? A inflação é um imposto disfarçado sobre as populações, porque você não sente que está a perder. Se lhe for ao seu ordenado e tirar mais 10% através de imposto... No fundo, os governos não querem que a inflação baixe. Querem que você... Preferência que não baixasse, mas bom é, você não perceber que ela existe. E antigamente era através de pagar os 20% dos anos 80. O Leonel lembra-se de se lembrar bem, não estou chamado de velho. Mas você se lembra, os juros eram de 20%. Se você se lembra, eu também. Os juros eram de 20%, mas a inflação era 35%. Mas havia uma ilusão, o meu dinheiro no banco crescia. Eu estava a perder poder de compra, realmente, mas havia a ilusão monetária. Não sendo possível agora com o endividamento dos países da Europa é brutal, a ideia... Mas a carga fiscal que vem da inflação é enorme. Também é. Porque está a aumentar todos os produtos. Claramente, o IVA, se tudo está mais caro, o Estado tem que baixar no IVA, tem que dar essa participação, contribuir a sua parte. Mas, e além disso, arranjam sempre umas desculpas porreiras. É como lhe dizia ainda há pouco, a inflação é órfã. Culpa do Putin, nunca é deles, é culpa do Putin, é culpa do Covid, a culpa é do encerramento das linhas de distribuição, a culpa dos choques de oferta. André Barreto, sobre esta matéria. Tenho pouco a acrescentar. Gostava em relação à questão da pobreza, de a relacionar com aquilo que para mim é o principal. Ou seja, eu só vou retomar. Eu dizia que havia aqui 2 mundos. O Presidente do Governo diz que estamos num dos melhores períodos de desempenho e o turismo, a área digital e a construção civil, nomeadamente o imobiliário, são exemplos disso. Mas, no entanto, as taxas de pobreza, conforme vimos esta semana no Parlamento, têm um recorde na Madeira de 28,9%. Ou seja, há aqui uns contrastes muito grandes. Sem dúvida que sim. E quem ouve isso dessa maneira imaginará aquele discurso que eu ouço repetidamente dos gordos estão a ficar mais gordos e eles até as criancinhas vão comer e os outros desgraçados é que estão a ficar cada vez mais pobres. Não é, na minha perspectiva não é nada disso. Daí eu tentar fazer aqui uma correlação com aquilo que eu considero há muito tempo o principal problema económico da região e que explica esta alta taxa de pobreza
que são os baixíssimos níveis de escolaridade da população. Nós vivemos a nossa economia de tão grande sucesso, cresce como cresce, porque a base é, como já o Paulo aqui referiu, a base é próxima do zero. Portanto, batemos no fundo, agora não há mais para onde descer, estamos a subir, e no setor em que eu trabalho, é claro, é evidente que existe aqui um acréscimo de movimento bastante significativo. Começa a ficar um bocadinho cansado com aquela comparação com 2019, porque se esqueceram que o destino desceu 9%, decresceu 9% em 2019 e aumentou o número de camas em 20% em 2019. Portanto, estamos a fazer aqui uma comparação que não leva em consideração dois fatores que são absolutamente fundamentais para nós fazermos a conta como deve ser. Temos muito mais oferta e decrescemos significativamente, mas passamos à frente e, efetivamente, em termos de turismo, basta passear na rua. Percebe-se o aumento do movimento. Na minha micro-realidade acontece a mesma coisa. Já vamos lá. Estamos a falar... A questão da pobreza tem a ver, na minha perspectiva, com esta incapacidade que nós temos de ter pessoas capazes de ter empregos que criem efetivamente valor. E, portanto, com a condicionante dos 50% da população com menos no ano, nós não podemos sair de ou trabalhar na hotelaria ou põe blocos em cima de blocos. Mas são dois setores fortes na Madeira. Só estes dois devem representar mais de 50% da criação de riqueza. E não deveriam pagar melhor para compensar baixos salários que não chegam sequer para pagar as contas no fim do mês? Estão engatados, e esta é a parte que as pessoas não percebem, estão engatados porque, por exemplo, no caso da construção civil, se alguém fizer a conta do aumento do ferro, do aumento do cimento, do aumento do preço da areia, do aumento do custo da mão de obra... Está a ser repercutido em quem? No promotor. Está a ser repercutido. Está a ser repercutido no cliente. No cliente, o promotor imobiliário. No cliente é quem compra a coisa. Exatamente. E no caso da hotelaria, e aspas. Nós temos... A coisa está a correr bem do lado da receita, mas do lado da despesa, nós temos a nossa estrutura de custos toda a aumentar. Toda. E, em alguns casos, antes do programa começar... E o pessoal também. E o pessoal também, até porque com a falta de recursos humanos, hoje, eu quero ir buscar um empregado de mesa, por exemplo. Custava 1.000 euros. Hoje custa 1.250. A hotelaria está... Feito para trabalhar menos horas. Havia um anúncio. A hotelaria está a subir os ordenados em alguns aspectos, em algumas áreas profissionais, para algumas funções, a hotelaria está a subir os ordenados. Não tem outro remédio, porque senão não encontra as pessoas. Na maior parte das funções. Com uma ou outra exceção. Já há disputa, digamos assim, de funcionários. O mercado a funcionar. Eu tive 6 meses à procura de uma empregada de limpeza. 7 meses à procura de uma empregada de mesa. Empregado. Cozinheiros, ainda anda à procura. Não há. Ou melhor, há. Estão a ganhar por fora. Se não me permite. Faz favor. Estamos em debate aberto. Economia aberta, debate aberto. A economia aberta temos pouca. A questão da pobreza que saltei. Se nós pensarmos que uma sociedade quer, enquanto sociedade, como é que você meio de riqueza de uma sociedade? Acesso à habitação digna para todos. Da forma como nós chegamos, há caminhos diferentes. Alimentação para todos. Acesso à educação, uma básica mínima para todos. Oportunidades de trabalho para todos. Saúde para todos. Nós vemos isso, nestes vetores que eu lhe referi, tirando a saúde, a custos brutais em termos de orçamentos regionais, é o único que, por hora, e vamos lá ver, mas já andou a ser, tem que ir ao privado. Portanto, notícia também desta semana. Gasta-se este dinheiro todo na saúde e a solução passa por ir ao privado fazer a perninha para recuperar uma série de coisas. Portanto, nem por isso sai. Ou seja, o atraso de consultas e cirurgias é enorme. Até nos lares. Então, nestes pontos que eu lhe referi, não parece que o sucesso do combate à pobreza, que é onde você até nos lares. A alimentação, começa, tanto vão sendo linhas autárquicas, fica bases
para toda a gente alimentar, já parecia a Venezuela. A habitação, já está tudo. E depois as soluções é o que virá. Nós vamos resolver. A habitação com o IRR. As oportunidades de trabalho com tal digital e vamos digitalizar a Madeira. É sempre o que virá. Deixa-me colocar uma questão muito concreta relacionada com isso. Nós estamos na União Europeia desde 87, não é? 86. Há bastante tempo. Temos recebido milhões. A região continua pobre como era. Estruturas avançaram, não há dúvida, mas o rendimento das pessoas não avançou por aí adiante. Avançou, mas em relação ao custo de vida, digamos assim, a relação nós passamos a ter, para o padrão de vida que nós aspiramos, passamos a aspirar a ter, já não estamos na mera sobrevivência e as famílias. Hoje, é óbvio que hoje, e a minha geração e do André, nós devemos ter, todos nós, com elevadíssima maioria, devemos ter um grande retardo mental, não é quase, é óbvio, mas porque nós não conseguimos fazer nada do que a geração anterior dos nossos pais conseguiu. É inacreditável. Porque é que hoje nós não temos empresários, na minha geração, os 40, os 40 e 50, tão grandes como os que foram criados antes, com mais estudos. O que é que aconteceu aqui? É uma perda clara de oportunidades. A Madeira já não permite que se crie a leva de empresários tão grande e alargada e diversificada, foi gerada, que hoje está nos 70s, 80s, mas os filhos não conseguem por algum motivo. Você não conhece um empresário. A gente conhecemos um ou dois dos restaurantes, dos bares, mas, e alguma sala dos... Mas que aquela diversidade que havia de 50, 100, 200, 300, 400, 500, milhares de empresários que havia. Aliás, você sente isso com os bancos a fecharem, a reduzirem a dimensão de centro de empresas, a baixar. Nós agarramos a 4, 5, 6 mega sucessos. Mas em resumo, qual é a sua explicação para a pobreza que continua a existir? Nós temos um problema de formação, que o André referiu, não é a verdade, mas também os que formamos vão embora, então é um problema de oportunidades. E oportunidades têm a ver que, se calhar, não temos um problema de escala grave. Os negócios aqui são difíceis de ganhar escala, ok? Só na Madeira, quem tem mega sucesso em pratos limpos teve que ter acoplado quase um monopólio a si associado para poder ficar mega sucesso. Há um problema de escala, depois há o eterno problema de periferia, se calhar não há milagres, que cria aqui e com consequência disto, que alimenta a seguir o problema, se não é uma presença cada vez maior do Estado e destes senhores dos políticos na atividade do dia a dia dos empresários, que cria inevitavelmente, mesmo com toda a boa vontade que tenham, uma burocracia que estrangula. Nós estamos aqui presos numa situação em que agora vamos todos fugir para o digital, garantidamente. Se nós tivermos umas pessoas, muito boas pessoas, não é visitar a empresa de 5, 6 pessoas, nós temos aqui uma geração de muitas pessoas com grandes capacidades no digital, que venham a ser formadas, elas acabarão por ir embora, como vão muitas vezes, como já estão a ir os farmacêuticos, e todos os outros quase estamos condenados. Daí o vício de estar condenado à construção civil. Não pode parar. Não pode parar, porque você tem que ocupar uma porcentagem da população naquilo que é a única atividade que consegue ser competitiva. Mas os empresários da construção civil e empreiteiros estão num patamar superior, mas quem trabalha é pobre. Porque só é uma atividade que... não é atraente, é sujo, é pesado, são pobres é e mal não sei pago. se são pobres. Eu acho que não sei mal pago. Eu acho que a construção civil não sei se é mal pago. Os empreiteiros recebem. Agora, eu não sei se chega bem até lá abaixo. Eu acho que eles são mal pagos. Tanto que é atrativo e estão a ir para lá. E para o nível de escolaridade e produtividade. Não, há falta também. Portanto, eu acho que eles não são mal pagos. Lá tem ciclos, quando a economia arrebentou, que têm que emigrar e para a Mauritânia. Na Madeira, eu acho que eles não são mal pagos. Quem começa a ficar mal pago são os trabalhadores de todos os outros setores. Do privado e o funcionário público. Por consequência, porque até vemos bem, neste momento, os dois setores que estão a pagar mais e dar aumentos, podem dizer, mas não chega para comprar o apartamento de 500 mil euros na zona da ajuda. Mas isso não chega para nenhum madeirense, não é? Bem, mas os setores que é da construção e do turismo são os que estão a dar aumentos significativos. O André queria intervir? Queria para trazer aqui uma questão, se calhar, a José, e que se calhar não é para aqui chamada, mas que me fez confusão. O título de hoje, acho eu, de
de hoje ou de ontem, de um jornal local, que falava num aumento de quase recrutamento de 180 pessoas, não estou a erro, aproximadamente 180 pessoas para a função pública. Então, e o digitalizar? Francamente, há áreas que precisam, como enfermeiros, como médicos, como professores. professores. Só vi o tweet. Enfermeiros, médicos e professores, essas áreas precisam. Aliás, tem falta. Aliás, vai haver um problema em relação aos professores. Não tenho dúvidas. Em relação à educação e em relação à saúde, é um grande problema. Admito que... Apesar de haver... Eu disse 180, 724. Apesar de haver menos alunos, que curiosamente. Mas faz falta no privado também. Claro. É esses coisas que me... Mais 724 funcionários públicos no ano. Mais na 724. Na Madeira. 724. Evidentemente que vai faltar noutras áreas. Claro que sim. Mas voltando ao mesmo, desculpe. Mas a minha pergunta do digitalizar mantém-se. Há ilhas como a nossa, com sazonalidade até maior, que até praticamente fecham no inverno, mas que no verão são altamente rentáveis. Falo das ilhas do Mediterrâneo, por exemplo, de Ibiza, Maiorca, praticamente fecham no inverno. Nós funcionamos ir a ilhas. Se comparar com o Algarve tem preço médio superior ao da Madeira e é um destino sazonal. E pagam muito melhor. Há ordenados de empregados de mesa que vão lá de propósito para Ibiza ou para Maiorca a trabalhar e ganham muito bem. Ganham muito bem. 3 meses, 4 meses. Nós pagamos 14 meses para as pessoas trabalharem em 11. Uhum. Também voltamos sempre à base. A culpa é de quê? Das empresas. Nós trabalhamos às pessoas para as pessoas não trabalharem. Nós pagamos, desculpe, às pessoas para as pessoas não trabalharem. Isto é um absurdo. É um absurdo. Na minha opinião também temos um problema. A oposição diz que o modelo de desenvolvimento é que está mal. É o problema de valor acrescentado. Nós vendemos barato o nosso destino, nós não conseguimos ter valor acrescentado. Os alemães vendem uma máquina de lavar a um preço muito mais caro que uma máquina industrial chinesa, igual, porque tem um valor, é reconhecida a qualidade. É reconhecida a qualidade. E as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma coisa de qualidade. Eu chamo-se de valor acrescentado. E o valor acrescentado permite-se que a produtividade, que é uma coisa, estou a ganhar mais, posso ir continuar sistematicamente a investir em aumento para fazer coisas de qualidade. E nós, mas, com este aumento das camas, atenção, há alguns hotéis novos que foram feitos que vieram aportar algo extraordinário, qualidade, não só esses são adequados, mas o empreendedor, o promotor é que tem que correr o risco e perceber se faz. Há críticas do negócio para vender mais caro. O nosso problema é que nós vendemos refeições para os madeirenses são caras, ponto. E noites são caras, ponto. Mas comparado com esses destinos que referi, não tem nada a ver. Você não passa uma noite em Maiorca pelo preço que paga. Com certeza, sim. Uma cerveja são 5 euros ou mais. Não é só, e as fábricas alemãs, eu quando estive relacionado com o setor automóvel, as fábricas alemãs fechavam as fábricas em agosto. Não há produção automóvel em agosto. E mesmo assim são altamente produtivos. E tem um inverno com neve que também o campeonato de futebol deles para. E nós temos um problema de produtividade. Mas a produtividade vem do problema de 2 problemas. Que os salários estão indexados à produtividade. Tem que estar, no longo prazo estão. E como é que se mede a produtividade? A produtividade é fazer mais, trabalhando cada vez menos. Ou fazer muito mais do que se trabalha agora. Mas quando se diz que a Madeira está a crescer, não agora, mas, por exemplo, há 3 anos estava, há não sei quantos anos a crescer, estava a produzir, estava a ter boa produtividade. E os salários foram subidos. Eu tenho noção de quanto é que aumentou o salário mínimo. Aumentou, e o resto. Onde é que não foram aumentados em setores? Agora, há muitos setores que a produtividade não aumentou. E as empresas têm uma carga fiscal brutal, que grande parte desses aumentos de produtividade, quando acontecem, são consumidos. São consumidos pelos impostos. Um trabalhador. As margens são consumidas pela carga fiscal. Um trabalhador tem um salário mínimo que custa à empresa mais de 1.000 euros por mês. E ele recebe 600. Mas ele custa à empresa 1.000. A empresa teve que aumentar a produtividade total para que possa pagar ao seu elemento mais barato. Mas as empresas da Madeira estão a pagar muito menos já, IRC. Sim, mas o IRC é para quando se tem lucro. Estou a falar antes de chegar ao lucro. Antes de chegar ao lucro já estou a pagar o pessoal. E a segurança social e o IRS do pessoal. Pois se sobrar, é que ainda fica algum para pagar o IRC. Uma empresa que hoje em dia, quando pagava 30 ou 40 contos nos anos 80 de salário mínimo, hoje está a pagar 200 contos. O ordenado mínimo custa a uma empresa hoje 200 contos. 1.000 euros.
Vamos ao último tema. Nós estamos. Vejam lá. Vamos ao último tema. A retoma turística está aí. Agora na Festa da Flor os hotéis estavam cheios, os rentacarros estavam cheios, os aviões estavam cheios. Isto é sustentado, André Barreto? Volto se calhar ao tema de abertura. É sustentado. Bom, nós vivemos aqui uma circunstância, mas isto também já funcionou ao contrário para nós quando foi do 20 de fevereiro e afins. Há circunstâncias que nos ajudam, às vezes, e há circunstâncias do mundo. Estamos a beneficiar do fenómeno da guerra? E nós estamos claramente a beneficiar. Ou também dos transportes agora que temos mais acessibilidade? Pelas duas coisas. Qual é que é a minha preocupação agora? Tem a ver com a capacidade que nós temos de sustentar isto no longo prazo e não falo necessariamente do movimento. O movimento ele pode ter e terá naturalmente oscilações, vai descer 5%, subir 5%, com isso nós conseguimos viver bem. A minha preocupação tem a ver com os níveis de satisfação de quem nos visita agora. E eu não acredito, muito honestamente, que alguém que pague hoje mais, se calhar 10% do que pagava há 4 anos atrás, para ficar no mesmo hotel, aceite de bom grado chegar a uma determinada secção e perceber que o serviço não é igual porque falta gente. E a qualidade do serviço. Sim. Não é o mesmo. É menos qualquer coisa. O preço subiu mais qualquer coisa. O serviço que se oferece é menos qualquer coisa. Às vezes disfarçado. Os níveis de satisfação poderão prejudicar o destino? Eu estou a falar de dentro do hotel. De fora do hotel já dei exemplos há bocado. Uma pessoa que vai fazer uma levada, por exemplo, e apanha com aquilo que eu vi, uma imagem nas 25 fontes de trânsito em hora de ponta. Portanto, a sustentação do turismo na Madeira passa pelos níveis de satisfação. Passou sempre. Mas agora que temos um boom em crescendo. Temos que perceber, primeiro, que se calhar aqueles que chamaram a atenção para a questão do número de camas antes, se calhar até tinham alguma razão. E pegar nisso e perceber agora como é que a gente consegue que aqueles que tinham razão antes do tempo não a tenham durante muito tempo. E esses níveis de satisfação, a qualidade do serviço tem sido cuidada? Não se consegue. Não se consegue, porque o que se está a pedir neste momento é para gerir, ou melhor, na gestão dos espaços consegue-se. Tem que se fazer de forma diferente. Não se pode, isto para mim é uma coisa que sempre me fez confusão. Como é que eu não consigo sentar 10 agentes de viagens à mesma mesa e dizer, oh, desculpa, tu fazes Rabassal em que dias da semana? E tu fazes Caldeirão Verde em que dias da semana? E tu fazes o que em que dias da semana? Acha que o acesso pago a essas localidades vai gerir melhor a situação? Pensou disso É defensor há muito tempo. Não é defensor da taxa turística. Pagador. Da taxa turística aos hotéis. Lógica do utilizador pagador. A taxa turística vai servir para fazer rotundas. O utilizador pagador é uma coisa diferente. Paga na levada, permite-lhe aumentar. Vou-lhe dar um exemplo. Os madeirenses também vão pagar. E no Azul desgasta menos. É uma coisa que eu não compreendo. A taxa turística era para quem visita. Mas porquê? Porque pressiona menos? Eu francamente tenho alguma dificuldade em entender essa lógica. Vou dar-lhe um exemplo foi da semana passada, julgo eu. Princípio da semana passada. Um cliente que não vai dormir ao hotel. Eu, no dia a seguir, quando soube disto, pensei, finou-se. Ficou na levada. Ficou numa levada qualquer. Afinal tinha arranjado uma amiga. Foi melhor. Mas podia isto ter. Mas acha que, já agora que entramos nesse assunto, temos pouco tempo, acha que um turista não virá à Madeira por pagar €1 de taxa turística? Taxa? Mas a taxa para quê? Por obra e graça de quem? Não é. Não impede nada. É estúpido. Acha que um turista não virá à Madeira se pagar €1 para fazer uma levada? Ou para ir ao Mirador do Cabo Girão?
pelas mesmas razões que esses acessos serão taxados para cuidar do destino, para cuidar do local. Mas ele está a usar, ele sabe, a taxa tem aqui subjacente a retribuição, não é? Portanto, ele está a usar e está a pagar, mas está a receber. E, portanto, aquilo que acontece, desculpe lá ser direto nesta matéria, claro. Aquilo que acontece um pouco por todo o mundo, em que há taxa turística, é toda a asneira. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Uma asneira completa, não faz sentido absolutamente nenhum. Ainda agora, enquanto turista, tive uma experiência numa cidade europeia grande, onde me foi cobrada taxa turística. Que não era €1, era muito mais, provavelmente. Não me lembro. 3, 4, por aí. Com certeza era capaz de ser. A justificação para a primeira noite eu não ter aquecimento no quarto tinha a ver com o Sr. Putin. Tinha a guerra e o gás, está a ver, e então a gente teve que desligar isto. E você... Paulo Pereira, sobre estas coisinhas temos a falar agora no fim. Relativamente aqui à questão do turismo, nós estamos a beneficiar. Uma retoma sustentada? Julgo que estou muito otimista. No curto prazo, ou não estás? Estou. No curto prazo estou muito otimista. Acho que as coisas ainda vão piorar muito. No norte, deixa-me terminar, no norte da África, as coisas correm um sério risco de descambar em primaveras, não sei em que estação é que vai ser. Em novos problemas sociais, a questão do preço dos alimentos e dos grãos de cereais, foi a causa da Primavera Árabe há 12 anos atrás, está pior do que nunca. Portanto, a instabilidade vai agravar oriental, digamos assim, vai beneficiar a Madeira. E nós somos tão pequenos, nós somos no mundo, nós somos muito pequenos, no topo de uma escala, veja, que nós somos fáceis de entrar, e agora com os novos acessos a preços de estar cheios. Agora, não vamos estar cheios por fatores que são talvez exógenos à nossa, não tem a ver com o nosso destino, está mais bonito, está mais preparado, pusemos buganvílias nas ribeiras, não tem nada a ver com isso. Há o risco de passado nós estarmos a semear algo, porque os números corporais vão ser sempre bons, vão estar sempre bons, os arautos da desgraça vão ser ridicularizados e ostracizados, mas passado e estabilizado, a situação, a verdade não tem a ver com a qualidade do destino. Não, a qualidade, esta procura da Madeira não tem a ver com a qualidade. Ela ainda existe hoje, mas com o risco, só quem não fala com as pessoas e não anda pela rua para ver a pressão que vamos ter, e simultaneamente com a questão de todas as obras que estão a ser feitas, com o impacto delas na paisagem definitiva. E esperemos que não. As pessoas vão deixar danos, vai haver danos. As experiências não vão ser possíveis. Nós não sabemos se este tipo de turista é aquele que vai receber a estrelícia de diamante que tive 200 vezes na Madeira. Mesmo no fim, concorda com a taxação a certos locais turísticos? Eu discordo, porque quem vai receber esse dinheiro, temo que não o vá aplicar para os fins que diz que vai aplicar. E a taxa turística? A taxa turística é um perfeito disparate que é para fazer rotundas, como o André diz, é uma receita. Às vezes são necessárias. Sim, mas não é que o dinheiro não se diga que é um imposto. Eu quero um imposto, como os senhores. A taxa turística é municipal. Como os senhores. A taxa turística é municipal. Isto tem a ver com arranjos municipais, com jardins, com ambientes e por aí adiante. Veja isso, pegue no seu carro, vá a Santa Cruz, veja e veja se não vem moto por todo lado, e se aquilo é culpa dos turistas, e está melhor alguma coisa por causa disso. Meus amigos, bom fim de semana. Okay. Muito obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa-me de saber. Debate da semana.